E aí galera, beleza? Aqui é a Liara do canal Liara Programadora e hoje vou mostrar para vocês uma extensão do Google Chrome que eu construí em JavaScript que preenche o formulário para a gente e ajuda muito na hora de desenvolver as telas e ficar testando e testando e testando. Então você só aperta um botão e ele vai preencher tudo para você. Então vem comigo que eu vou mostrar como que eu fiz. Bom, aqui eu estou na telinha, né? Então esses aqui são os arquivos que eu utilizei para poder construir a extensão. Esse daqui não conta porque esse aqui é só para eu mostrar para vocês o exemplo. Vou até abrir com o Live Server. Tinha até um aberto aqui. Então, essa aqui é a extensão que eu fiz, ela se chama Form Filler BR, porque ele preenche com o CPF e essas coisas. E aqui tem uma telinha, quando você clica, ó, que ele tem um botãozinho preencher formulário, e aí quando você clica, ele vai e preenche aqui vários dados pra gente. Ele não selecionou, na verdade ele seleciona automático. Então aqui eu configurei para o select, ele vai selecionar um valor aleatório das opções que tiverem aqui. Então como o selecione, eu coloquei ele como algo selecionável, aí por isso que ele ficou assim. Mas aqui ele gerou, ó, e se eu clico aqui várias vezes, ele vai gerando dados diferentes de pessoas diferentes, e aí eu poderia clicar em enviar aqui e enviar os dados, né, para o back-end dessa pessoa que foi gerada aqui. Então, bora ver como que eu fiz isso na prática. Então, vou começar pelo manifesto JSON, na verdade, manifesto JSON, que é basicamente as configurações da estrutura, não é bem da estrutura, né? É tipo os metadados da aplicação. Então aqui eu tenho o nome da minha aplicação, a versão. Essa versão aqui é muito importante a gente mudar ela toda vez que a gente atualizar o nosso código e subir lá pro, né, para o Web Store, eu acho que é do Google Chrome. Porque se a gente não muda isso aqui, ele identifica que está na mesma versão e não atualiza. E um ponto importante, quando a gente atualiza, eles demoram bastante para refletir isso nos navegadores. Então, tipo, não sobe coisa errada. Eu fiz isso, eu subi errado o código e a extensão ficou sem funcionar, tipo, uns 3 dias. Tá, 3 dias é muito, mas pelo menos uns 2. Foram pelo menos 2 dias que a extensão ficou sem funcionar, porque eu subi um código errado. E aí eu corrigi, só que não reflete na hora, não é igual o Git lá que a gente dá um push na master e tipo, uou, já tá tudo funcionando em produção, meu Deus. Não, aqui é lento o processo de aprovação. Então, as permissões que essa aplicação precisa, né? Então, eu vou rodar um script na aba ativa, então eu preciso ter acesso à aba que está ativa e preciso ter acesso a rodar script. Quem são os hosts que são autorizados? Esses hosts aqui seriam as URLs que poderiam estar rodando essa extensão. Eu permito todas, porque a pessoa pode rodar em qualquer uma delas. Aí aqui ações, o pop-up default é um HTML que é aquele que a gente interagiu. Então, tipo, qual que é o pop-up que vai aparecer quando eu clicar na extensão? Aí aqui a gente configura isso. Qual que vai ser o ícone também? Então, o ícone que a gente viu lá é esse daqui. A gente está no manifesto, né? E aqui, Content Script, isso aqui é basicamente para ele aceitar tanto HTTP ou HTTPS. E aqui esse JS, esse Content.js, é onde realmente está a estrutura da funcionalidade da extensão, né? A parte mais complexa, assim, desse projeto. Mas não vamos ver isso agora, porque tem outras estruturas que eu fiz que eu acho que é interessante também. Tá, então vamos ver alguns services que eu fiz. Então aqui eu criei um arquivo para deixar as coisas separadinhas, né? Então aqui eu importo algumas funções úteis que eu criei, que depois eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. E aqui eu tenho uma classe de pessoa service, que tem aqui uma URL, que é a URL onde eu bato onde eu envio o post para poder pegar os dados do ForDev.
Então aqui eu tenho um método estático, significa que eu vou poder chamar ele sem precisar instanciar, sem precisar criar o objeto. E ele é um método assíncrono, né? Aí aqui ele faz um fetch bem simples aqui, que chama esse API do Pessoa Service aqui em cima, certo? E aí, aqui no body, eu falo que eu quero gerar uma ação de gerar pessoa, eu quero que ele retorne para mim sexo, pontuação, idade, o estado, CEP, e tudo no formato JSON. Isso aqui é um padrão que essa URL aqui precisa para conseguir trazer uma pessoa para mim. E aí, se não for ok, ou seja, se essa requisição aqui der algum erro e retornar algum status diferente de ok, eu vou lançar um erro de API erro falha na requisição e passar o status que veio do back-end. Aí, se passou por isso aqui, quer dizer que não teve erro nenhum, né? E aí a gente vai dar um response.json. E aí a gente retorna o primeiro item do array, porque ele retorna um array pra gente. Isso aqui, essa classe aqui, certo? Não tem nada demais nela. E aqui embaixo a gente tem o API error, que é usado aqui em cima. Esse API erro, ele... Peraí. Calma, que eu pulei parte. Não acaba aqui. É porque eu vi um comentário aqui e eu achei que era o final, mas não é o final. Nessa classe aqui, a gente tem o formatar dados, que ele é bem simples. Ele verifica se teve um nome, se retornou um... Na verdade, ele verifica se você não retornou um nome, significa que não trouxe uma pessoa. E aí, ele lança um erro de formato. A resposta da API está inválida. Então, a gente obrigatoriamente precisa ter um retorno de nome nessa requisição aqui, senão a extensão simplesmente não vai funcionar mais. E aí aqui só tem um return no formato correto do JSON, que é nome completo, idade. Olha, eu escrevi até errado. Depois eu vou corrigir isso aqui, date. Escrevi errado isso aqui. Aí aqui primeiro nome, sobrenome, CPF, RG, signo, todas essas informações aqui são dados que vão ser preenchidos pela nossa extensão. E aqui o text area e o input, ele chama esses dois métodos aqui que eu criei para eles gerarem lore y pra gente. Aí aqui embaixo a gente tem esse API error aqui, que é esse carinha que é chamado aqui. Então, o que é esse API error? Ele é uma classe que herda as características da classe erro e nesse Calma. E aí tem um construtor que recebe uma mensagem e um status, e aí eu estou sobrescrevendo o evento, na verdade eu estou mandando para a classe pai que ele utilize essa mensagem e esse status aqui, e que o nome dele seja API error. Então, ao invés de ser error comum, vai ser um nome API error que vai receber uma mensagem e um status. E eu faço algo muito parecido para o erro do formato também. Então, herda as características, né, da classe error, né, e no construtor eu recebo a mensagem, mando essa mensagem para o pai e o nome dessa classe aqui não vai ser mais error, vai ser formatter error. E é basicamente isso, esse componente aqui, esse não é nem componente, na verdade. Esse arquivo aqui de service.js. Bom, aí agora vamos dar uma olhadinha nessas funções úteis aqui, ó, que eu uso aqui em cima. Vamos dar uma olhadinha nesse arquivo útil, né? Aí aqui, o que a gente tem? Nada demais, uma função que converte a data para formato ISO, que é ano, mês e dia, né?
Aí aqui tem uma função de separa nome, porque a API ela retorna para a gente uma string só de nome. E tem formulários que você tem o nome e sobrenome separado. E aí fiz esse método aqui, que recebe o nome completo, né? E divide entre primeiro nome e sobrenome, né? E aqui tem uma lista de palavras, daquelas palavras lorem y, né? Que aqui eu tenho essa função que chama lorem y, e a única coisa que ele faz é um array que gera randomicamente as palavras. Como aqui é um array, ele vai colocar um índice aleatório, então vai pegar uma palavra aleatória aqui e vai colocar dentro do texto, né? E aí no final ele vai fazer um join, né, desses itens ali, separando por espaço, e vai retornar aqui a sentença entre aspas, né? Vai retornar o texto completo pra gente. E o lorem parágrafo, ele vai basicamente fazer a mesma coisa, só que ao invés de colocar um valor aleatório, ele vai chamar a função de gerar uma linha aleatória e vai contar várias vezes aqui. Então, por padrão, ele vem com 5, né? 5 linhas. E aqui, por padrão, são 10 palavras. Então, se eu não passar nada, esse vai ser o valor que vai vir. Então, é isso, essa função aqui útil. Vamos agora para o tab message. Vamos dar uma olhadinha no tab message. O tab message, ele é uma classe aqui, que eu exporto ela, que tem um método que se chama enviar para a aba ativa, que recebe os dados aqui. Esses dados, né? Eles são os dados lá da API, eles são os dados que vão ser preenchidos pela nossa extensão, e aqui a gente configura algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente coloca, vai ser feito um await aqui, peraí que eu estou confusa para lembrar o que esse código está realmente fazendo. Então, ele especifica aqui que a aba do Chrome precisa estar ativa e precisa ser a aba atual. Então, se eu tenho outra aba, ele não vai ativar a minha extensão para outra aba que não seja a aba ativa e estiver aberta do Google Chrome. Então, isso aqui está especificando. Pega aí qual que é a aba ativa do navegador Google Chrome para mim. E aí, o que a gente está fazendo aqui? A gente está falando para que no Chrome vai ter um script que vai ser executado. Que script que vai ser executado? O script que tiver o ID da tab aqui, né? E ele vai executar a função de post message, window post message, do tipo fillForm. Esse fillForm aqui, depois a gente valida lá que esse type é fillForm, que ele sabe que vai executar esse script aqui. Fazendo o quê? Passando payload. Que payload que é esse? São os dados que vão ser preenchidos pela extensão. Bom, e agora vamos dar uma olhadinha aqui no Popup.js. O Popup.js, ele vai chamar o pessoa service e o tab service aqui, o tab message. Então aqui ele vai ficar escutando um evento de clique no ID fill, né? E quando ele tiver o clique, ele vai executar isso aqui, essa função. O que essa função faz? Basicamente, ele chama o gerar pessoa fake, que o pessoa service faz isso, né? Então, se a gente olha aqui o service, tem o gerar pessoa, que vai fazer o post, vai trazer os dados lá pra gente da API, do ForDevs, né? E aqui ele vai guardar aqui em pessoa, ele vai formatar os dados dessa pessoa, né? E colocar aqui. E aí, com esses dados formatados, ele vai enviar para a aba ativa. Ou seja, então ele vai mandar para o tab message os dados formatados. Então, quando receber aqui no tab message, ele vai ter esses dados aqui que vai ser passado para o payload e vai fazer um post message do tipo fillForm
com os dados aqui da pessoa. O Tab Message, ele é basicamente isso. Não é o Tab Message, errei. O Pop-up.js, ele é basicamente isso aqui. Então, se ele não conseguir, se ele não conseguir executar isso aqui, ele vai dar um erro aqui, vai falar erro ao preencher formulário e vai mostrar o erro aqui pra gente. Então, vamos dar uma olhadinha no popup.html. Esse popup.html, ele não tem nada demais. Ele tem aqui um CSS básico aqui mesmo dentro do HTML. E aqui ele vai ter aquilo que a gente interage quando a gente clica na extensão, que é realmente o popup. E aqui é importante que tenha esse ID field. Por quê? Aqui o Popup.js, ele está escutando um elemento com ID field. Quando tiver o clique, ele vai fazer todo o fluxo ali de gerar a pessoa, vai preencher tudo bonitinho. Então, esse aqui vai ser o gatilho para a gente iniciar o script de preenchimento aqui de formulário. Bom, então vamos dar aqui uma olhadinha no nosso content.js, que é onde mais tem código aqui. Então, eu criei uma constante de strategies aqui, que é um objeto que contém chave e valor. Qual que é o valor? Uma função. O que essa função recebe? Um input e os dados. Ou seja, esse input é o campo em si e os dados é a informação ali que a gente trouxe da API do ForDevs. E aí, o que essa função vai fazer? Ela vai atribuir ao valor do input o dado, aqui no caso, onde for chave e sobrenome, ele vai atribuir o valor de nome. Se essa informação não vier do nosso back-end, ele vai preencher aqui com uma string de sobrenome. E aí, eu faço isso pro sobrenome, primeiro nome, nome completo, caso só tenha um campo de nome, nome da mãe, nome do pai, CPF, isso aqui? CPF. RG, aí data de nascimento, aqui eu pego uma data, rua, número da casa, bairro e por aí vai. Deixa eu ver. Aí aqui algumas coisas são interessantes. Por exemplo, o checkbox, o valor dele de preenchido é true. Então eu simplesmente preencho todos os checkboxes que tiver na página. E o rádio aqui eu vejo se é sexo, né? Se for sexo, ele vai transferir isso para minúsculo, né? E vai fazer uma busca ali, vai procurar o elemento que tiver esse input name aqui, né? Ele vai buscar os radio buttons que tiver o mesmo name que o que for passado aqui. E para cada item, ele vai pegar o valor, vai colocar em minúsculo e vai ver se é gênero. Se for gênero, ele vai passar aqui para essa função, que vai retornar um true ou false. Se for true, ele vai colocar o checkbox aqui como true pra gente. E aí, o select, ele faz o seguinte, né? Cria um variável aqui, vai criar um array dessas opções que são recebidas aqui, input.options. O index vai ser um item aleatório aqui, que vai ser no máximo o tamanho total de opções aqui. E a opção selecionada vai ser o valor aqui do index, né? Então, isso aqui vai gerar um número aleatório pra gente, que vai salvar em index, que a gente vai colocar como opção selecionada um item aleatório aqui entre as opções aqui do select. E number, ele vai pegar chamar o mesmo método aqui, que gera um valor inteiro em um intervalo, e aqui eu coloco entre 1000 e 1. Aí aqui temos a função de gênero, para saber se é gênero, então ele recebe um sexo e um valor, e aí ele vê se tá entre esses aqui é masculino, se tiver entre esses aqui é feminino, né? Então eu vejo aqui, se eu pego o array mask, né? E vejo se dentro dele contém algum desses valores aqui. Então, na verdade é o contrário, né? Eu vou buscar dentro do array gênero masculino se contém algum dos valores que é passado aqui como sexo. E
os valores têm que estar contido aqui. E para o feminino eu faço a mesma coisa. E aqui o gera número aleatório, ele vai basicamente chamar o math.floor, vai chamar o random aqui, vai gerar um número inteiro aleatório pra gente. Aqui eu vejo se o campo é nome completo ou não. Esse método daqui, ele serve para eu ver se ele é um campo de nome completo ou se é o campo nome separado do sobrenome. Então, primeiro, ele verifica se contém completo, se é completo, ou full, que pode estar em inglês também, o formulário. E ele não pode ser do campo mãe, nem pai, nem primeiro e nem sobrenome, para ser um campo que é só o campo nome ali, nome completo. Aqui eu vejo se ele é o primeiro nome, então eu vou ver se na referência que recebe aqui se contém primeiro ou se contém first ou nome ou name. E não contém sobrenome, quer dizer que é o primeiro nome. O de endereço, eu vejo se ele é endereço ou logradouro ou address. Então, se o campo tiver essas referências aqui, ele vai identificar e preencher com os dados de endereço. Password, eu faço a mesma coisa, senha ou password. Estado, a mesma coisa, então se ele tiver estado, o F ou o state, ele vai preencher com os dados do estado ali. Deixa eu ver o que vem aqui. E se é phone number, também é a mesma coisa. Se é tel ou... na verdade, se ele é do tipo telefone ou se ele contém telefone no ID ou se ele contém... mob, que também pode ser. Faltou até celular, que ainda tem que colocar isso, se for do tipo celular, para ele preencher com os dados de telefone aqui. E aqui eu tenho um método que ele vai basicamente preencher, o próprio nome já diz, ele vai preencher os campos usando a referência, né? Então aqui eu vou verificar se tem um type, ele vai retornar o próprio type aqui, por esse input.type, que seria, se tem o type text, ele já vai preencher aqui text. E aí aqui eu tenho vários ifs, porque eu preciso ver se ele é full name, ele vai retornar o strategy de nome completo. Se não, ele vai retornar o strategy de sobrenome e o strategy de primeiro nome. Aí aqui eu vejo se... agora que eu tô vendo, eu não sei se eu precisaria desses ifs. Enfim, eu estou analisando melhor esse código e eu preciso pensar numa maneira mais performática de fazer isso aqui. Eu coloquei vários ifs e aí eu tô pensando se eu não poderia diminuir esses ifs, ao invés de fazer o if, eu só passar a chave aqui, ó. Chamo strategy e passo a chave. Porque o strategy aqui, ó, eu já tenho a chave que deve ser executado. Talvez eu não precise desses ifs aqui, mas isso é um trabalho para a Liara do futuro. A Liara do futuro vai pensar melhor e aí eu posso fazer um vídeo mostrando na minha solução de como melhorar isso aqui. Eu também aceito sugestões aí, você pode deixar aí embaixo formas que você acha que eu posso melhorar esse código aqui e reduzir essa quantidade de ifs, porque eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui, eu tô tirando o sentido de ter criado uma strategy nesse código aqui. É isso, vivendo e aprendendo, né? Então aqui eu fiz uma porrada de if aqui, que cada um vai retornar o que tiver de ser para cada campo. Aí aqui esse método, ele vê se é preenchido pelo tipo, porque aqui eu vejo pela referência, né, que é se tem alguma referência no input que indique qual que é o campo, ou pelo tipo, né, então pelo tipo é, por exemplo, o tipo text, então o tipo text eu vou sempre usar o strategy input, que é o próprio text. O text area, tenho aqui o text area, e o select, eu tenho o select aqui. Aí aqui eu tenho essa função de get strategy, que ele vai pegar
o input aqui e vai chamar o by-ref e o by-type, ou seja, por referência ou por tipo. E aí, se tiver o por referência, ele vai retornar por referência. Se tiver o por tipo, ele vai retornar por tipo. E no final ele retorna null. Eu não lembro por que ele retorna null. Ah, tá, eu entendi por que ele retorna null. É porque se não retornar nenhum desses aqui, ele vai retornar null, que é tipo, não conseguiu encontrar nem por referência e nem por tipo, então não tem nada, ele vai retornar null aqui pra gente. E aí aqui no final, ele vai adicionar um event listener de mensagem, e aí ele vai verificar se o date.type é o fill form. Então lembra que aqui eu acho que a gente... Não, é no tab, é isso mesmo. Que ele tem aqui, ó, type fill form, e isso é importante pra gente utilizar aqui. Então, se não for fill form, ele não vai executar o que precisa ser executado. E o que ele vai executar? Ele vai pegar o evento .data.payload, que são os dados ali, as informações dos... Como é que fala? As informações da requisição lá da pessoa, né, os dados de uma pessoa fake. Aí ele vai pegar os inputs. Quais os inputs que ele vai buscar? Ele vai buscar os elementos, né? Na verdade, ele vai buscar todos os elementos que sejam input, text area e select. E ele vai fazer um for each, ou seja, vai fazer um loop para cada um deles. A gente vai pegar o input. E aí a gente vai identificar a referência dele, então a gente vai pegar o name do input, o ID do input, o placeholder do input, deixar tudo em letra minúscula. E aí a gente vai pegar a estratégia, né? A gente vai criar a estratégia passando o input aqui e passando a referência que foi encontrada. Se a gente conseguir criar a estratégia, a gente vai chamar ela mesma. Então é uma validação ali que, se ela existir, vai ser chamada ela mesma. E aí isso aqui vai ficar sendo executado para cada item. Em resumo, é isso, basicamente o código, né? Eu percebi aqui que tem coisas que dá para melhorar. Deixo em aberto aí nos comentários quem tem mais experiência, né, que souber e der dicas aí de como a gente pode estar otimizando e melhorando esse código. Aí a gente pode fazer um vídeo, né, com essas dicas, aplicando essas dicas de melhoria. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Talvez possa ter ficado um pouco confuso ali em alguns momentos, mas eu fiz o meu melhor para tentar explicar para todo mundo. Deixa o seu like aí se você curtiu esse vídeo, se você gostou do conteúdo, se você quer mais vídeos assim. Deixem sugestões aí de coisas que vocês acham que seria legal de eu fazer mais para frente. E eu acho que eu vejo você na próxima. E falou!